Deixa eu testar aqui o som. Testando o som. Espero que esteja gravando. Vou esperar mais alguns minutinhos para começar. O tema de hoje é por que realizar sonhos é tão difícil. Então, vamos só aguardar mais um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu programar aqui o relógio. Pronto. Oi, Su, bem-vinda. Vou aguardar só mais uns minutinhos para ver se entra mais alguém aí no início da live para eu começar a falar sobre o assunto de hoje. Bem-vindo, Rogério. Vamos começar. As pessoas, vamos lá, vamos começar. O tema da live de hoje é por que realizações é tão difícil. Eu tenho notado que a maior dificuldade das pessoas não está necessariamente em realizar, em fazer planos, em ter sonhos, ter objetivos. A maior dificuldade das pessoas, pelo que eu recebo de informação, de perguntas e de contato das pessoas, é a dificuldade de conseguir realizá-los, seja pela procrastinação, preguiça, dificuldade, enfim, N motivos, e são esses motivos que a gente vai tratar hoje. Eu queria só saber de vocês se o som tá legal, se vocês estão ouvindo bem, e para poder eu continuar a gente falar desse assunto aí com vocês, para a gente bater esse papo. Todos os dias, eu acho que tá com um delayzinho, mas Ney já me confirmou ali que tá ouvindo. Todos os dias a gente faz planos, a gente sempre tem aqueles sonhos que gostaríamos de um dia realizar, mas alguns sonhos são mais impossíveis que outros. Bem-vinda, Alza. São sonhos que, às vezes, por serem difíceis de realizar, a gente, às vezes, até se pergunta, né? Será que um dia eu vou conseguir realizar esse sonho? A gente se sente um pouco frustrado, né? E, às vezes, a gente nem consegue admitir para a gente mesmo que aquele sonho é impossível ou é muito difícil de realizar. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer quando a gente sabe por que é tão difícil de realizar os sonhos, quando a gente sabe as causas por que isso acontece, a gente consegue entender um pouco do que a gente pode fazer para mudar esse panorama, essa situação. Suzana, bem-vinda. Então, eu vou falar aqui hoje algumas razões pelas quais a gente tem essa dificuldade de realizar os sonhos, tá bom?
são coisas que acontecem que muitas vezes a gente não está ciente e a partir do momento que você fica consciente da situação, você pode fazer algo para mudar. Inclusive, eu vou dar algumas dicas de coisas que você pode fazer para conseguir driblar aí essas dificuldades, tá bom? Então, vamos lá. A primeira razão, eu estou com minha colinha aqui, então, às vezes eu vou olhar para o lado e é porque eu estou vendo os tópicos, tá bom? É esperar resultados imediatos. Muita gente, né, tem essa dificuldade de ter a paciência, a consistência, a resignação para conseguir persistir até o fim. Elas querem mudar do dia para a noite. Por exemplo, quando você quer perder peso, a gente leva aí 30, 40 anos cultivando aquele sobrepeso. Só que quando a gente decide que a gente, por algum motivo, a gente quer emagrecer, o que é que acontece? A gente faz a dieta por uma semana e já corre para a balança para ver se alguma coisa mudou. A gente quer logo se ver no espelho da forma, bem-vindo, Lucas, da forma que a gente acha que a gente deveria estar, mas não sabendo, não pensando que a gente levou muito tempo para conseguir acumular aquele sobrepeso, ou você quer ter um corpo legal e para isso você precisa ir para academia. Então, isso também não vai ser conseguido da noite para o dia. Você quer ter muitos seguidores no Instagram? Isso não vai ser conseguido, a não ser que você viralize, mas isso não vai ser conseguido da noite para o dia. Precisa de paciência e persistência. É aquela frase que eu gosto muito, que é: o fracasso só acontece quando você desiste. Então, esperar resultados imediatos é uma das razões pelas quais é muito difícil você conseguir realizar seus sonhos. Você acaba com altas expectativas, então, para resolver isso, eu aconselho, Érico, bem-vindo. Eu aconselho que vocês ajustem as suas expectativas. Quando você tiver um sonho que você quer muito realizar, que você defina uma meta, eu quero tal coisa, ajuste as suas expectativas. Saiba desde o início que não vai ser fácil, nunca é fácil realizar os sonhos, e você não vai conseguir isso da noite para o dia. Então, quando você ajusta a expectativa, você treina a sua cabeça a sua mente a não esperar o resultado tão logo. Você já se prepara que vai ter um esforço aí, um preço que você vai ter que pagar para você conseguir esse resultado, tá bom? Então, a primeira razão é esperar resultados imediatos, né? E para driblar isso, você precisa ajustar suas expectativas. Então, eu sempre vou dar uma razão e como você pode fazer para mudar essa situação, tá bom? Outra razão é a falta de comprometimento. Quando você tem um sonho, não necessariamente você está comprometido com aquele sonho. Muitas pessoas têm um sonho de falar inglês, por exemplo. Mas será que você está comprometido o suficiente para tirar pelo menos 2 horas do seu dia, todos os dias, para você estudar, para você praticar, para você fazer exercícios? Talvez você queira porque é um sonho seu, você acha bonito a língua, mas você não está disposto a pagar o preço. Então, quando você tem um sonho, você precisa estar ciente que não necessariamente, Kelinha, bem-vinda, não necessariamente você está comprometido. Então, você quer emagrecer, mas você não quer trocar um bolo de chocolate por uma salada, né? E eu sei que a vida da gente é muito corrida, a gente tem milhões de coisas para fazer. Muitas vezes, Aljone, bem-vindo. A gente tem muitas coisas para fazer, vida corrida, e muitas vezes não dá tempo, né? Ou a gente acha e se dá desculpa de que a gente não teve tempo para correr atrás daquele sonho, daquele objetivo que a gente tem. Mas o que acontece é que, bem-vindo, Anderson, que muitas vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade, de comprometimento. Então,
Uma das coisas que você tem que estar ciente é que você vai precisar se dedicar, se comprometer com aquele sonho para que você consiga realizar, tá bom? Então, uma das coisas que ajuda a você melhorar o seu comprometimento, Adpet, bem-vindo, é você estabelecer pequenas metas. Você pega o seu sonho grande e transforma ele numa meta que é algo mais palpável. Depois que você transforma ele numa meta, você vai diminuir essa meta, vai quebrar essa meta em metas pequenas. Por que você vai fazer isso? Porque o seu comprometimento para alcançar uma meta grande vai ter que ser muito maior do que para você alcançar uma meta pequena. Então, você fazendo isso, você faz a renovação diária do seu progresso e da sua motivação. Então, para a falta de comprometimento, metas menores, Felipe, bem-vindo. Metas menores para que você, Ana Lu, bem-vinda, para que você consiga ter aquela dose de motivação e que renove o seu comprometimento. Então, por exemplo, se você tem a meta de tem um sonho de ser fisiculturista, por exemplo. Mas para isso você precisa do comprometimento que a vida de um fisiculturista pede. Então, para isso você vai precisar, Liz, bem-vinda, de metas pequenas para que você não desista. Quando você olhar para o seu sonho, você vê aquele corpo perfeito, você tem aquele corpo perfeito, mas que no início vai ser difícil, vai ser custoso e você vai precisar de muito comprometimento. Então, toda vez que você tá colocando, dividindo a sua meta em metas pequenas, então isso vai te dando checkpoints. Elaine, bem-vinda. Vai te dando checkpoints para que você consiga tangibilizar a sua meta, se você realmente está no caminho certo ou não. Então, por exemplo, né? Eu estou com uma meta de todo dia falar com o pessoal do meu grupo do Telegram. Eu estava um pouco ausente, porque eu sempre acabava dando aquela desculpa de o meu dia é muito cheio, não tenho tempo. Quando eu lembrava, era num horário ruim, eu estava ocupada. Então, o que é que eu fiz? Eu dividi essa meta de oferecer bastante conteúdo no meu canal do Telegram em metas pequenas de fazer pelo menos uma postagem, escrever pelo menos alguma coisa uma vez por dia. Então, quando eu acordo, eu vou logo lá e dou um bom dia e escrevo alguma coisa. E já avisei para elas lá que se para elas não estranharem, se eu der apenas um bom dia ou uma boa tarde, desejar um bom dia e não voltar mais naquele dia. Isso faz parte da minha pequena meta de pelo menos uma mensagem lá no Telegram por dia, para eu formar esse hábito e melhorar o meu comprometimento, né? E eu queria que, se vocês puderem, mandar essa live para alguém que vocês acham que precisa ouvir essas coisas aqui, né? Que está com dificuldade de realizações e não sabe por quê. Então, tem um botãozinho aqui embaixo que tem uma seta e pelo menos 5 pessoas, seleciona aí rapidinho, manda para seus amigos, irmão, mãe, tio, tia, primo, enfim. Manda aí, seleciona 5 pessoas e manda essa live para alguém. Chico, bom dia, bem-vindo. E se vocês puderem, tem um botãozinho também aqui de coração. Se vocês puderem apertar aí esse coraçãozinho, motiva mais a gente a continuar falando e também para saber que vocês estão ouvindo, que vocês estão gostando do assunto, tá bom? Vamos lá para a terceira razão, né? Pela qual realizações é tão difícil. Muitas vezes a gente tem. Já, o Marta, bem-vindos. A gente tem aquele sonho
só que fica como se fosse uma fantasia na cabeça da gente. A gente não consegue racionalizar o sonho. Então, o nosso cérebro, ele não consegue registrar que ele precisa fazer aquilo ali acontecer, ele precisa dar formas daquilo ali acontecer. Fica só sendo apenas uma fantasia. Então, o que acontece? Tem uma coisa interessante que eu anotei aqui, porque é um termo de psicologia que eu precisava dessa cola. Então, assim, muitas vezes, Rafael, bem-vindo. Muitas vezes quando a gente tem um sonho, a gente foca, nossa mente fica em conflito. A gente foca no lado positivo e no lado negativo desse sonho. Então, isso se chama dissonância cognitiva. Gabidu, bem-vinda. Gabi, bem-vinda. Isso se chama dissonância cognitiva. Deilton, bem-vindo. O que é que acontece? A sua mente ela entra em conflito. Então, isso, no caso, o seu sonho muitas vezes entra em conflito com, digamos que. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. A história da raposa é uma dissociação, uma dissonância cognitiva. O que é que acontece? Quando a raposa ela vê as uvas e ela não consegue alcançar as uvas, e aí ela pensa, eu nem queria mesmo, né? Essas uvas nem valem a pena o meu esforço. Então, o que é que acontece com isso? É um conflito que qualquer tolo pode desprezar o que ele não pode ter. Sabe? A raposa, para não se sentir mal por ela não conseguir alcançar as uvas, ela bota defeito nas uvas, então ali ela tá bem. Para ela tudo bem, as uvas nem valiam apenas mesmo, são uvas verdes, né? Então, Tâmara, bem-vinda. Então, essa dissonância cognitiva é que faz com que muitas vezes você não consiga alcançar seus sonhos, porque existe um conflito entre você, entre o que você quer, o que você deseja, a pessoa que você quer ser e com a pessoa que você é. Por exemplo, você deseja passar no concurso, só que você não se acha uma pessoa capaz. Sua cabeça vai fazer o possível para tirar esse sonho da sua cabeça para que você não se sinta frustrada. Então, para você resolver isso, você precisa pesar, comparar o lado positivo da situação com o lado negativo da situação. Fazendo isso, você faz com que o seu cérebro consiga tornar essa situação em realidade. Então, isso mesmo. É porque eu fiz uma colinha aqui porque essa parte da dissonância cognitiva ela é meio complexa. Então, quando você vê que esse sonho, né, tem os prós e os contras. Se os prós pesarem mais do que os contras, você vai ver que esse sonho pode realmente ser realizado. Então, sua cabeça, ela aceita essa situação e o seu sonho passa a ser, além da fantasia, passa a ser algo real, algo racional. Então, racionalize, pese os prós e os contras, e sempre que os prós forem maiores do que os contras, você pode e vai conseguir alcançar esse sonho, tá bom? Vamos lá, seguindo aí. Depois eu acho que eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre essa parte de dissonância cognitiva, que eu achei bem interessante esse conceito. Talvez eu grave um vídeo com a Marina. Erivane, bem-vinda, com a Marina, que é psicóloga, que participou da live anterior. Linda, bem-vinda. Ritinha, bem-vinda. Exatamente, Suzana. Só sei que nunca devemos desistir dos nossos, exatamente. Mas tem um porém. Vamos lá, esse porém. Uma das razões pelas quais a gente é tão difícil realizar sonhos é que muitas vezes a gente se apega demais a um sonho. O que é que acontece? Você tinha um sonho quando você era mais nova, você não conseguiu alcançar ainda esse sonho,
mas é algo que você tem muito apego. Mas essa não é mais a pessoa que, Tiane, bem-vinda, que você quer ser. Você tinha esse sonho quando você era mais nova, boa tarde. Você tinha esse sonho quando você era mais nova, mas você agora envelheceu um pouco mais e você vê que aquele sonho não faz mais sentido para você. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que reavaliar sempre, de sempre em sempre, você está reavaliando suas metas, seus objetivos, seus sonhos, para ver, Dayara, bem-vinda, para ver se realmente os sonhos que você tem hoje estão em consonância com a pessoa que você é hoje, não a quem você era quando você tinha o sonho. Então, você se apegar muito a um sonho evita que você coloque sonhos novos, metas novas, mais de acordo com a pessoa que você é hoje, certo? Então, não se apegue a sonhos. Dinho, bem-vindo. Não se apegue a sonhos, né? Reavalie sempre os sonhos, porque as pessoas mudam, você muda, e muitas vezes o sonho que você tinha, às vezes você percebeu que ele não vale mais a pena o sacrifício, o preço que você tem que pagar. Então, você precisa de sempre em sempre estar reavaliando seus sonhos. Não se apegue muito aos seus sonhos, tá bom? Então, você, como eu estava falando, né? Não vale a pena você desistir dos seus sonhos, você tem que persistir os seus sonhos, mas com esse, Ademário, bem-vindo, com esse porém, você persiste até o momento em que o sonho ainda faz sentido para você, até o momento em que ainda vale a pena. Quando aquele sonho começou a ficar muito custoso para você, que os contras começaram a ficar maiores do que os prós, Sandra, bem-vinda. Então, talvez seja a hora de você reavaliar o seu sonho para ver se isso tudo, esse sacrifício todo, vai realmente valer a pena para algo, porque muitas vezes você vai alcançar um sonho que era seu no passado, e como não faz mais parte, não condiz mais com quem você é hoje, não vai valer a pena para você. Então, não se apegue aos sonhos, tá bom? Outra coisa outra razão pela qual é difícil realizar sonhos é focar, porque a gente foca muito no resultado. Toda vez que a gente tem uma meta, como eu estava falando, de você emagrecer, você foca muito no resultado e você esquece o processo. Você quer ficar magra a qualquer custo e que muitas vezes não vale a pena. Então, não foque no resultado, foque nas pequenas metas, em todo o processo. Tem uma frase que fala que a felicidade não está no final da jornada, está no percurso. Então, muitas vezes, o que vai te fazer feliz, na verdade, naquele sonho, é você lembrar, estar presente em todas as partes do processo. Você vai estar feliz a cada conquista, você vai estar presente a cada conquista, a cada coisa que vai acontecendo, a cada passo para você alcançar o sonho, né? A sua persistência, a sua resignação, né? A sua força de vontade. Então, foque no processo, não no resultado final, porque isso aí vai fazer com que você fique ansioso. Você tem um sonho, Riva, bem-vindo. Você tem um sonho, você vê que está longe, que falta muito para acontecer, isso acaba te deixando ansioso, ansiosa, né? Então, foque no processo, porque isso até distrai a sua cabeça, porque você acaba checando, fazendo checkpoints, né? Então, você aprende a gostar do processo com o tempo, a partir do momento que você vai fazendo mais, você vai realizando mais passos para chegar para alcançar aquele objetivo. Então, você vai se tornando outra pessoa durante o processo. Se você. Eu sempre lembro de exemplos porque faz parte da minha vida.
né? De querer ser uma pessoa sempre mais saudável. E tem coisas que, hábitos de pessoas saudáveis que eu tenho hoje e foi difícil chegar a isso. Por exemplo, tirar açúcar. Já tem um bom tempo que eu não como açúcar. Às vezes eu tomo algum suco com açúcar, mas se eu for escolher, se eu for no restaurante, na lanchonete, eu não peço açúcar. Então, antes foi difícil para mim, mas hoje já acontece de maneira natural, né? Então, o resultado de tirar o açúcar, que era o resultado final, se eu fosse ficar sofrendo ali enquanto não estava bom o adoçante ou sem açúcar, desculpa, ia ser muito mais doloroso, eu ia ficar muito ansiosa para conseguir chegar até o final, até 10 passos, bem-vinda, até o final. E isso aí talvez fosse muito, muito mais desgastante para mim. Você tem que simplesmente relaxar e curtir o processo, a jornada, por mais difícil que seja, desgastante para mim. Você tem que simplesmente relaxar e curtir o processo, a jornada, por mais difícil que seja, porque a felicidade está no processo, né, no caminho, no percurso e talvez nem tanto no destino final. A gente talvez se frustre achando que alcançar aquele sonho seja tudo e, na verdade, Geisa, bem-vinda. É, esqueci o que eu ia falar. Assim, você acha que no final vai ser tudo aquilo e muitas vezes não é tudo aquilo, porque você estava esperando, você criou expectativa, você ficou ansiosa e então não foque muito no resultado, foque no processo, tá bom? A Acho que é sexta dica, sexta razão. É a razão que todos nós conhecemos, que é a procrastinação, né? Uma pessoa procrastinadora é o quê? Aquela pessoa que adia aquilo que ela deve fazer agora, e agora se eu posso fazer depois. É mais ou menos assim a frase, né? Mais ou menos assim. Então, a procrastinação é uma das razões pela qual é tão difícil você realizar sonhos. Você sabe que você tem que fazer. Sara, bem-vinda. Você sabe tudo, você tem um planejamento. Suzete, bem-vinda. Você tem um planejamento na sua mão e mesmo assim você adia. Você adia. Por quê? Muitas vezes é uma tarefa que é chata, é uma tarefa que é difícil, e aí a gente sempre escolhe uma coisa mais divertida para fazer, como assistir Netflix, por exemplo, né? É muito mais legal assistir Netflix do que varrer a casa. Então, essa procrastinação é uma das razões pela qual é tão difícil a gente realizar sonhos. Sonhos, leia-se, metas, objetivos, tá? Um psicólogo russo, ele relatou que o cérebro tem 2 vezes mais chance de lembrar de uma tarefa que foi realizada parcialmente do que uma que ainda não foi realizada. O que isso quer dizer? Que mesmo que seja difícil, você fazer você pelo menos iniciar, sentar para fazer aquela tarefa, ou levantar para fazer aquela tarefa, vai ser muito mais fácil para você concluir ela do que se você adiar, você procrastinar, você nem tentar, nem iniciar, né? Muitas vezes a gente precisa de motivação mesmo, né? Tem algumas técnicas, algumas ferramentas. No meu IGTV tem um vídeo que eu falo 4 formas para você parar de procrastinar. Então, tem a regra dos 5 segundos, tem a técnica Pomodoro, tem outros conceitos e ferramentas que se você é uma procrastinadora, se você é uma pessoa que procrastina muito, existem diversas formas que você consegue superar isso aí, tá? Então, para realizar seus sonhos, não procrastine, tá bom? Já foram 6, né? Agora vamos à 7ª. Escolher metas irreais.
Não confunda metas irreais com metas de longo prazo, tá? Metas de longo prazo são aquelas que elas, como eu expliquei antes, podem ser quebradas em metas menores e ela pode ser trabalhada diariamente para se tornar, Lice, bem-vinda. Você pode trabalhar nela diariamente para ela se tornar realidade. Já as metas irreais são aquelas que você vê que são impossíveis de acontecer. Tá? Vamos supor, você tem um sonho de casar com um ator americano. Gente, é praticamente impossível de acontecer. Cai na real. Então, não tenha meta irreal. Né? Não é desmerecendo, não é se sentindo incapaz, é sendo realista. Tenha metas que você, mesmo que esteja longe de acontecer, mas que tenha uma probabilidade maior de acontecer, certo? Não tenha a síndrome da Alice no País das Maravilhas, né? Que tem sonhos que não acontecem, tá bom? Então, escolha metas, escolha brigas, lutas que você sabe que você pode ganhar, certo? Eu estou recebendo uma chamada aqui de um número desconhecido. Essas coisas só acontecem quando a gente está numa live, né? Então, tenha metas reais, realistas. Inclusive, uma das dicas para você não ter metas irreais, tá? Eu sempre gosto de papel. Eu tenho muitos cadernos, agendas, tá? Eu gosto de papel, de caneta, certo? Então, uma dica ótima para você ver se sua meta é irreal ou não, ou é só uma meta de longo prazo, é você usar a ferramenta de metas Smart. Eu também falo sobre isso no meu Instagram. Se eu não me engano, tem um vídeo no IGTV em que eu explico isso. Se eu não me engano, não. Tem um vídeo no IGTV em que eu explico sobre isso. Enquanto isso, me contem aí, enquanto eu estou falando aí dessa meta Smart, me contem aí quais são os sonhos que vocês têm para 2020, para 2021, ou simplesmente um sonho de algo que vocês querem um dia realizar. Me contem aí nos comentários, que depois eu vou lendo assim que eu acabar essa explicação. As metas smarts são aquelas que são específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas. Ou aí, uma característica que a meta tem que ter: realista e temporal. Ou seja, a meta não pode ser é, eu quero aprender a falar inglês. Isso não é meta, tá? Você precisa colocar cada uma dessas características na meta. Esse vídeo vai ficar salvo aí pelo menos 24 horas, se o senhor fez seu Instagram deixar. Depois você reassiste. E no final eu vou fazer um resumo, um apanhado geral aí de todo o assunto. Então fica aí até o final que vai dar para você entender tudo que eu falei, tá? Então vamos lá. Quero aprender a falar. Meu sonho é falar inglês. Um exemplo, tá? Como é que a gente transforma esse sonho em realidade, né? Em meta smart. Eu quero aprender a falar inglês para conversar com um nativo em um ano. Em um ano. Será que esse sonho é alcançável? Depende. Depende do que você está disposta a fazer para, nesse um ano, você conseguir aprender a falar inglês conversando com um nativo sem problemas. É realista? Depende. Depende do. Depende do. Use essas características para você saber se sua meta. Se você não conseguir fazer, significa que ele é irreal. Você não vai conseguir alcançar.
a não ser que você consiga achar um meio termo, né? Mudar um pouquinho, ser um pouco menos exigente, diminuir um pouco mais suas expectativas. Lembra lá do início que eu falei de alinhar as expectativas e transformar essa meta numa meta de uma meta irreal para uma meta real, tá bom? E vamos lá agora, a última razão. Ah, sim, vamos voltar aqui que eu falei para vocês escreverem. Nancy falou, meu sonho é morar no Canadá igual a Luísa. A Dayara escreveu, lecionar meus cursos de massagem e vou ser uma biomédica, esteta porreta. Pois é, ótimo sonho. Eu sei, pelo que eu te conheço, eu sei que você está no caminho certo para realizar esses sonhos. Você está diariamente no processo, passo a passo, para você realizar isso. Suzana escreveu, meu sonho é realizar os meus sonhos. Bem abrangente. E falou, aprender a dirigir. Então, transforma esse sonho aí numa meta smart. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí da Jay, de aprender a dirigir. Como é que a gente transforma esse sonho em uma meta smart? Você quer aprender a dirigir em quanto tempo? Você já foi numa autoescola para ver quanto custa? Se você não tem esse dinheiro, o que é que você vai fazer? Coisas são ações que você pode tomar para transformar seu sonho em realidade e transformar seu sonho em tarefas práticas. A chance de você alcançar, porque você começa a ter um cronograma. Eu fiz minhas metas anuais, eu tenho um e-book gratuito com. Quem não sabe como planejar, eu não. Um caderno na prática para vocês, ó. É só imprimir, por exemplo, olha, que explica como é que você define as prioridades, tá? Entre importante e urgente. Não precisa não. Não precisa não. Tá ao contrário, mas imagina só meu planejamento diário. Tá vendo que aqui tá escrito feito? Aqui tá escrito que eu fiz outra coisa no lugar ao invés disso. Feito, certo? Então, além de você fazer o planejamento diário, você pode. O planejamento diário é depois que você já estabeleceu quais metas, você já transformou essas metas em metas concretas, tá bom? E eu fiz uma planilha que depois eu vou disponibilizar também, que é da previsibilidade semanal. Tá ao contrário, mas eu tô falando, dá para vocês entenderem. Nessa previsibilidade aí, se eu olhar aqui no calendário, eu sei exatamente em que turno eu vou fazer cada coisa na minha vida, tá bom? Sidney, bem-vindo. E vamos seguindo aqui. Então, esse aprender a dirigir aí é facinho de você conseguir realizar, claro, se você souber exatamente quais tarefas você deve fazer para poder você conseguir alcançar isso aí. A Alzer falou, viver do meu crochê e emagrecer. São metas completamente alcançáveis também, não tem nada irreal aí. Então, para você viver do seu crochê, você só... Julie Lima, bem-vinda. Você só precisa fazer o crochê, certo? E você fazer metas de dinheiro, de quanto você precisa para você conseguir viver disso. Então, quanto é que você recebe hoje, atualmente, e quanto você precisa ganhar em crochê para você... Jorge, bem-vindo. Quanto é que você precisa ganhar hoje para você substituir aí essa sua receita? Lia, bem-vinda. Essa sua receita hoje para você conseguir viver de crochê. E emagrecer também é uma meta que você vai estabelecer quantos quilos você quer perder, em quanto tempo, e o que é que você está disposta a fazer, o que é que você está disposta a fazer para isso, certo? Então, tudo isso aí você consegue transformar em tarefas práticas, tá bom? E se você não sabe planejar suas metas, na minha bio tem um link para você baixar o guia prático de como planejar metas. Eu explico direitinho aí, ainda tem esses exercícios assim para você imprimir e você escrever todo o planejamento, fazer todo o planejamento. Sandra falou, por isso é importante colocar no papel, exatamente. Você coloca no papel, você colocando no papel, o ato de você escrever faz seu cérebro processar essa informação diferente de você digitar no computador ou no celular, certo? Então, Gi, bem-vinda. Então, coloca no papel, faz os exercícios lá do guia e me conta depois se não foi mais fácil de você conseguir ver o que é que você precisa fazer para você alcançar essa meta.
tá? E a live vai ficar salva aí pelo menos por 24 horas, você pode assistir do início depois. E o 8 e último é não comemorar o seu sucesso. O que é que isso quer dizer? O dia da gente é tão corrido que muitas vezes a gente vai de sonho em sonho, de meta em meta, que a gente sempre quer algo a mais e a gente não tem tempo para comemorar as pequenas vitórias, para comemorar os progressos diários, né? Se você não conseguiu usar adoçante e agora você já consegue, maravilha, comemore. Se você parou de beber refrigerante ou você bebia todo dia e você só bebe uma vez por semana, comemore, sabe? Se você não conseguia levantar 10 quilos na academia, agora você já levanta sem tanta dificuldade, comemore, sabe? Você tem que comemorar. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, deixa aí que eu vou dar uma lida aí agora. E vou fazer o pequeno resumo aqui de tudo que a gente falou. Lembrando que eu vou disponibilizar o resumo dessa live, assim como foi a anterior que eu fiz com Marina, no meu grupo do Telegram. Então, quem não participa ainda, o link está na bio, meu grupo do Telegram, e você pode baixar o resumo por lá, tá bom? Deixa eu ler aqui. A Alzi falou, estou precisando muito planejar e ficar nas metas. Isso. Tem bastante conteúdo já aqui no meu Instagram sobre como você faz para você conseguir driblar a procrastinação, você se manter motivada, porque não basta você planejar, você tem que executar, né? A ação, o movimento é mais importante que a velocidade, não esqueça disso. O movimento é mais importante que a velocidade. Então, se você tiver consistência, mesmo que seja minúscula parte do processo, todo dia, se você fizer todo dia, sem falta, Ana, bem-vinda, você vai ver como vai ser muito mais fácil, as pessoas querem as coisas muito a jato, imediatamente. Esse é o problema dessa geração e da velocidade das coisas. A gente quer agora, a gente quer logo, mas não podemos esquecer que é tudo constituído com um processo a longo prazo. Tudo que é feito, que é conseguido a curto prazo, é muito mais difícil de perder, certo? Você não amadureceu o suficiente para você, Neilza, bem-vinda, para você conseguir para você conseguir alcançar e reter e segurar o que você conseguiu, tá bom? Então, eu vou fazer um resumo aqui agora do que eu falei, tá? Então, no início eu falei que é muito difícil, é muito fácil você ter metas, ter planos, objetivos e sonhos. É fácil. Se eu perguntar aqui, como eu perguntei, aí o imediatismo é o problema, e Suzana falou, eu já consegui tomar café sem açúcar. É muito difícil. Eu sempre tento o primeiro gole, mas eu ouvi falar que com 5 dias, se você conseguir segurar 5 dias tomando café sem açúcar, a partir do 5º dia, você já consegue ficar sem o açúcar no café, tá? Então, vai uma dica para quem quer tomar café sem açúcar. Então, o imediatismo é um problema, é exatamente isso. Tem um monte, eu perguntei aqui, várias pessoas responderam, todo mundo tem sonhos, né? Cada ano vem sonhos novos, vem novos objetos de desejo, novas coisas que a gente quer realizar. Isso eu falei sobre os sonhos, metas, planos, certo? Né? Mas existem razões pelas quais sonhos são difíceis de realizar, tá? Eu vou falar aqui as razões que eu falei durante a live, tá bom? Então, toma comendo bolo. Não se o objetivo é emagrecer, né? Se o objetivo é tomar café sem açúcar para emagrecer, tomar comendo bolo talvez não seja uma boa alternativa. Mas, para quem quer só conseguir isso, e é um passo importante, né? Para a pessoa tirar o açúcar, tomar comendo bolo é uma boa dica. Primeira razão, esperar resultados imediatos. Como eu estava falando, esse imediatismo é um problema. Esse imediatismo é um problema. Se você quer emagrecer, você não pode desejar que você emagreça amanhã. Você levou 40, 30, 20 anos engordando
né? Ou com esse sobrepeso, você não pode querer emagrecer do dia para a noite. Isso, mesmo que isso aconteça, não vai ser saudável, você não vai conseguir manter. Eu já perdi 23 quilos, só na quarentena eu devo ter engordado em 5, sabe? Então, as coisas acontecem para engordar do dia para a noite, é rapidinho, né? Se você não persistir. É um processo que tem que ser. Eu só engordo quando estou na casa da minha mãe. Pois é, mãe tem dessas, né? Eu que moro em cima da casa da minha mãe, é isso que a quarentena fez comigo, né? Então vamos lá, não espere resultados imediatos. Isso não funciona com planos e sonhos. É a longo prazo, é persistindo, é consistência, persistência e paciência. Tenha paciência, certo? Ajuste, alinhe suas expectativas. É o melhor que você pode fazer para você ter mais paciência. Ajuste suas expectativas. Inclusive, no meu livro, a primeira parte, depois da introdução, eu sofro muito com isso, eu sou super imediatista. Pois é, Tamara. Praticamente todo mundo é assim, né? Tem pessoas que são planejadoras de longo prazo, mas são raras exceções. Então, no meu livro, Mude Sua Vida em 21 Dias, Desafio Mude Sua Vida em 21 Dias, Rotinas para você ser mais produtiva, tem umas 3 páginas só falando de alinhamento de expectativas. Ninguém pode esperar que o meu livro Mude Sua Vida em 21 Dias vai te mudar um dia. São 21 dias de muita persistência e trabalho. Você inserindo rotinas que vão tirar você da zona de conforto, vão te deixar desconfortáveis, mas vão fazer você desenvolver. Para quem quiser saber mais do meu livro, inclusive, tá um link na bio também para você dar uma olhadinha, tá? Falta de comprometimento, certo? Você muitas vezes não quer trocar o bolo de chocolate pela salada, então você precisa se comprometer. E não necessariamente porque você quer realizar aquele sonho significa que o seu cérebro já entendeu que você precisa se comprometer ou quer se comprometer, certo? Então, falta de comprometimento é uma das coisas que pegam aí na hora de você realizar sonhos e por isso é tão difícil. O terceiro é apenas uma fantasia. Você precisa racionalizar seu sonho, pesar os prós e os contras e comparar eles para que sua mente entenda que não é uma fantasia da sua cabeça, é algo que você pode alcançar, que você pode realizar. E aí entra a dissonância cognitiva. Se você ficar pensando só no positivo ou só no negativo, pode entrar em conflito com a sua mente, né? Pode entrar em conflito com seus valores e você não vai conseguir realizar. É a história da raposa. A raposa viu as uvas, mas como ela viu que ela não conseguia alcançar, o que ela fez? Sandro, bem-vinda. O que ela fez? Ela botou defeito nas uvas, que é para fazer ela se sentir melhor de ela não poder comer aquelas uvas. Ah, estavam verdes. Então a frase é: qualquer tolo pode desprezar o que ele não pode ter. Não seja tolo, tá? Se você acha que é difícil, você vai colocar sua cabeça para trabalhar para conseguir achar um meio prático de você alcançar aquilo ali, tá bom? Então vamos para a quarta, focar muito no resultado. Se você pensa muito no resultado, não aproveita o processo, lembra que eu falei? A felicidade está no percurso, na jornada e não quase nunca no destino final. Você não pode adiar sua felicidade. Você tem que ser feliz no hoje, certo? Aqui, deixa eu ver. A maturidade tira o imediatismo de nós. A gente sabe que as coisas funcionam melhor no longo prazo. Se depois dessa live for igual a outra, haja bolos. Você falou, aprendemos a esperar o tempo certo. Iva falou, os objetivos são construídos aos poucos, exatamente. Nada de imediatismo. Gi falou, eu sou do tipo negativa, eu também sou negativa. Então, vamos fazer aí, toda vez que você for negativa com alguma coisa, o que é que você faz? Você vai pesar os prós e os contras. E também tem uma coisa que é boa, eu uso bastante. O que de pior pode acontecer nessa situação? Se você, por exemplo, quer aprender a dirigir, o que é que pior pode acontecer? É você ter dificuldade. Qual o pior cenário dessa situação?
certo? Se não tiver morte envolvido, então é realizável. Os contras não vão ser maiores que os prós. Então, foque. E também, a questão de ser positivo ou não, vai muito de você treinar. Entendeu? Às vezes é cansativo, mas a gente consegue, Sandra falou. Então, exatamente. É persistência, foco, né? É consistência, tá bom? Então, vamos lá, o quinto, procrastinação. Como eu falei, existe no meu IGTV um vídeo que eu falo de 4 formas para você parar a procrastinação agora. Tem a regra dos 5 segundos, tem a técnica Pomodoro, certo? A procrastinação é você deixar para fazer amanhã o que você poderia estar fazendo hoje, certo? Então, não deixe para amanhã. Uma tarefa que foi iniciada, ela tem 2 vezes mais chance de ser concluída do que aquela que nem foi iniciada, certo? O cérebro não gosta de coisas inacabadas. Então, ele vai fazer o possível para conseguir concluir aquela tarefa que você começou, tá? O sexto é se apegar a um sonho. Se você tem sonhos, você tem que reavaliar constantemente seus sonhos para ver se aquele sonho ainda faz sentido para você. Se a pessoa que você era quando você sonhou, se a pessoa ainda é essa mesma pessoa que quer esse sonho, muitas vezes você já não faz sentido, entendeu? Então, não se apegue a sonhos, certo? Sonhos vão, sonhos vêm, entendeu? Então, reavalie sempre os seus sonhos para você não ficar batendo testa em ponta, dando murro em ponta de faca, certo? Maria e Marina, chegou atrasada a Marina hoje. Eu falei até de dissonância cognitiva, Marina, você perdeu. Dissonância, falei certo, meu Deus? Dissonância, falei certo. Então, vamos lá, não se apegue muito aos sonhos, certo? É importante para você, faz sentido ainda hoje? Então, beleza. Agora, se não faz sentido mais, não se apegue, tá? Escolher metas irreais também é um dos problemas. Não escolha metas irreais. Eu ensinei aqui e também tem no meu IGTV um vídeo falando sobre metas smart, que é uma maneira de você fazer metas realistas, reais, né? Se você quer um dia encontrar um potinho de ouro no final do arco-íris, é irreal, não pira, tá bom? Então, vamos lá. E não comemorar seu sucesso, certo? Comemore cada pequena vitória, cada avanço, cada progresso. Não deixe de comemorar, certo? Então, se você está aí nesse período de pandemia, se você está em casa, se você conseguiu acordar cedo, coisa que você não estava fazendo, eu estou falando de mim. Tem 2 dias que eu estou acordando mais cedo porque eu reestruturei Tem 2 dias que eu estou acordando mais cedo porque eu reestruturei minha rotina. Então, comemore, não se cobre tanto. Se cobre, mas não se cobre ao ponto de te desanimar, tá bom? Então, vamos lá, tirar um print da tela agora para mostrar que você ficou até o final da live. Vamos lá? Eu vou dar um sorriso aí por uns 10 segundos, por favor. Vocês tiram um print, postem e me marca que eu vou repostar vocês, tá bom? Vamos lá, gente! Pronto. Tiraram? Conseguiram tirar o print? Marina falou, cheguei atrasada, mas assisto depois. Então, Marina, assista depois que eu acho que você vai gostar, tá bom? Suzana falou, sonhar não há problema, contanto que conseguimos realizar. Exatamente. Mas se não conseguir realizar por algum motivo, não se apegue. Passe para o próximo sonho, tá bom? A frase final dessa live é: se você pode sonhar, você pode realizar. Certo? Se você pode sonhar, você pode realizar. Depois daqui vai ter uma foto, uma imagem no meu feed, tá bom? Com essa frase. Fala lá o que você aprendeu na live, qual foi seu aprendizado, se você gostou da live, se você viu, você escreve eu vi a live, tá? Eu gostei. Podem colocar assuntos
temas que vocês querem ver na próxima live, tá bom? Então, e marca alguém no post, tá? Que alguém que esteja desanimando dos sonhos e que precise ver essa frase para não desistir, para não desanimar, tá? Então, quando acabar aqui a live, vocês vão lá. Se você pode sonhar, você pode realizar. Muito obrigado, printou. Eu estava aqui sem subir a tela e aí estava parada a conversa. Riva, a hora de você tirar o print agora. Olha, pode ir. Pronto? Espero que você tenha conseguido. Cansei de sorrir para vocês. Muito obrigada por todo mundo que participou. Toda sexta, às 16 horas, eu estou fazendo live, tá bom? Próxima sexta, eu devo divulgar amanhã, ou domingo, de sábado a segunda. Fica de olho nos meus stories que eu vou divulgar qual vai ser o próximo assunto. E se vocês tiverem também algum assunto que vocês querem que eu fale com vocês, manda para mim no direct, comenta aí, faz alguma coisa no meu feed, responde story, enfim. Que eu vou tentar trazer os assuntos que sejam interessantes para vocês. E espero que tenha ajudado vocês, que vocês sejam mais perto de realizar os sonhos de vocês, tá bom? E quem não me segue, me siga. Eu sempre estou falando sobre esse tipo de assunto, produtividade, mente saudável, alta performance, alcançar os sonhos. Cauana que entrou agora, essa live vai ficar salva provavelmente por 24 horas. Você volta lá e assiste, tá bom? E Pedro Alberto também, a live vai ficar salva. Muito obrigado por todo mundo. Deixa eu tirar um print aí, foi o ponto alto aí. Falta 27 segundos. E até a próxima, tá bom, gente? Quem não conseguiu pegar do início,